Oi, tudo bem? Namastê. Hoje, falando sobre mediunidade, nós vamos para uma parte mais parafisiológica e da paraanatomia, que é entender a mediunidade, a parte mais técnica, né, dos nossos corpos sutis, o que eles são, como eles são. Você já deve ter ouvido falar sobre aura. Então, a aura ela corresponde à somatória desses corpos, né? Quem tem capacidade, né, mediúnica de visualizar, diz que cada camada da aura tem determinadas cores, tem determinadas especificidades, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui de uma forma sucinta, básica, para que você entenda como é que funciona a mediunidade, né? Então, nós temos o nosso corpo físico e nós temos outros corpos que são mais sutis que o corpo físico, são os nossos corpos dimensionais. Cada um desses corpos está relacionado àquilo que nós chamamos de chakras e que vamos também estudar posteriormente, tá? Inicialmente, para quem não sabe, os chakras são centros psicoenergéticos, né, que captam energia, nós assimilamos, nós também emanamos energia através deles e eles são como que elos, né, que entre que unem, óbvio, né, esses corpos, tá? Nós temos 7 corpos principais, certo? Nós vamos falar um pouquinho deles. Então, nós temos o nosso corpo físico, e depois do corpo físico, nós temos um corpo que a gente chama de corpo vital ou corpo etérico, tá? Esse corpo é que possibilita a nossa vivência terrena e ele é a ligação entre o perispírito, que alguns chamam dessa forma no espiritismo, né? Que é um outro corpo, o corpo astral e o corpo físico. Então, para a gente poder vir para essa jornada terrena, para a gente poder se manifestar nessa jornada terrena, nós temos esse corpo etérico ou vital, né? Por isso que é o corpo vital, é o corpo prânico que nos vitaliza, que nos possibilita essa vivência, tá? Então, esse é um dos corpos. E aí, depois, nós temos o corpo perispiritual, o corpo emocional, ou corpo astral, que é esse corpo que continua conosco quando nós desencarnamos. Além desse corpo que nós chamamos de corpo astral, nós temos outros corpos, certo? E quais são esses corpos? Então, aí nós temos um corpo que a gente chama de mental inferior, depois nós temos um outro corpo que é o mental superior, e depois nós temos um corpo búdico, e depois nós temos um corpo átmico, que a gente chama, tá? E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Qual o significado deles, o que eles representam para o nosso espírito, né? Então, cada um desses corpos tem uma conexão com um dos nossos chakras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo etérico, esse corpo vital, né? Então, como eu falei, que é o corpo que nos une, né, a essa vivência terrena. Então, nós temos o corpo físico, né? Este aqui. Aí nós temos um corpo etérico que nos possibilita essa vivência. E aí depois vem o corpo emocional, o corpo astral, que é aquele corpo que nós continuamos com ele após a nossa morte. O corpo etérico,
ele assimila energia através, né, que é o prana, da respiração, através de alimentação, né, através do contato com a natureza. Então, ele nos dá essa vitalidade, as forças telúricas, como nós chamamos, as energias terrenas, são assimiladas através desse chakra. Então, ele nos aterra, né? Quando a gente desencarna, quando a gente perde o corpo físico, né? Esse corpo vital, ele volta para a natureza, tá? É como se ele se desmanchasse, né? Tem algumas pessoas que veem esse corpo facilmente, né? Como um colorido, né? Em volta das pessoas. Ele pode ser visto prana. Se você olhar para o céu, você pode perceber os glóbulos de energia que fazem parte, né? São o prana, né? Dessa energia vital. Então, nós captamos pelo sol. O sol é, óbvio, essencial para a nossa presença terrena. Então, esse é o nosso corpo etérico, corpo vital, corpo prânico. E o chakra correspondente a ele é o chakra básico, o Muladhara, e ele fica bem na base da coluna, né? Por isso o chakra básico. E ele tem o seu vórtice, né? Voltado para baixo, voltado para a terra. Então, voltando um pouquinho mais para a mediunidade agora, nossa mediunidade, que é essa capacidade de perceber os mundos abstratos, né? Perceber outras consciências, ela se faz através desses corpos sutis, entendendo que cada um deles é conectado ao outro através dos chakras. Então, quando nós sentimos a energia de um espírito, de um ambiente, de alguma consciência, seja o que for, tudo isso é sentido primeiro através desses chakras, através desses corpos sutis. Então, a mediunidade ela acontece desse jeito e ela é ativada, né, através dessas sensações da aura. Lembrando, né, então a aura é esse conjunto de corpos que é dividido, né, em camadas, e aí nós captamos essa energia e sentimos através dos nossos 5 sentidos do corpo físico. Não é? Então, a mediunidade ela pode ser sentida, eu sinto um arrepio, né? Eu sinto um mal-estar, porque é ativado, né? Os chakras eles ativam os nossos plexos nervosos, o nosso sistema endócrino. Então, você pode sentir a mediunidade sentindo o corpo gelar, não, sentindo esquentar, uma sensação de inflar, depende muito da mediunidade, né? E o amadurecimento, o desenvolvimento dela ocorre através do entendimento dessas sensações, né? E, obviamente, através da nossa evolução no sentido de aprender um pouco mais sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, como nós vivenciamos, né? Como são os nossos sentimentos. Por isso que se fala, né? A mediunidade ela tem relação com pensamentos, com sentimentos, né? O grau mediúnico e a capacidade de interação com vibrações mais elevadas ou não. Porque se nós temos um corpo mental, né? Então tem a ver com os nossos pensamentos, nós temos um corpo emocional, né? Nós temos esses chakras e cada chakra vocês vão ver que representam algo de nós, né? Algo que fala sobre
nós, principalmente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos. Então, quanto mais nós despertamos a nossa consciência, quanto mais nós evoluímos, mais nós temos capacidade de amadurecimento mediúnico. Então, a mediunidade é algo que vem sido cada vez mais trazido a nós, espíritos humanos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento e a partir da nossa evolução. No trabalho da transformação deste planeta, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, né? Porque esse planeta ele está numa categoria de expiações e provas, e isso é fato, né? Basta você olhar ao seu redor, ver tudo que nós estamos vivendo. É um planeta de muito sofrimento. E por quê? Porque é exatamente essa condição do espírito humano, ainda muito egoísta. Então, à medida que nós vamos evoluindo, não é? Deixando de ser tão egoístas, adquirindo uma empatia mais solidária, né? Aprendendo a respeitar mais o próximo, a ter compaixão, a respeitar a natureza, enfim, nos tornando menos individualistas, entendendo que nós todos somos irmãos. A nossa mediunidade também vai evoluindo, tá? Bom, enfim, voltando ao que interessa hoje, o principal é entender que nós temos a nossa aura, nosso corpo físico, a nossa aura, nós temos 7 corpos principais, então, né? Então, o corpo físico, o corpo etérico, né? Esse vital, que quando a gente morre, ele volta para a natureza, que é o que nos conecta com o nosso corpo astral, ou perispiritual, ou emocional, né? E nós temos também o corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e o corpo átmico. Então, corpo físico, corpo etérico, né? Vital, que é esse que se desmancha, corpo astral, que é o corpo perispiritual, aquele corpo que a gente leva, a partir desse é o que a gente leva quando a gente morre, junto com esse, o mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico, tá? Nós vamos depois falar um pouco a respeito de cada um deles, tá certo? Muito obrigada, até a próxima. Namastê, sejamos amor.